Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que vocês se conservem assim para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Hoje eu estou aqui para gravar uma videoaula sobre o plano cartesiano ortogonal. Então, sem mais delongas, o que é o plano cartesiano ortogonal? Por que ele tem esse nome? Primeiramente, ele chama plano porque ele está desenhado num plano. Por que ele chama-se cartesiano? Cartesiano porque ele foi desenvolvido por um matemático e filósofo francês chamado René Descartes, que se escreve Descartes, né? Mas, então, por causa do nome dele, ele que foi o precursor, né? Ele foi o criador desse modelo matemático, ficou conhecido como cartesiano, graças ao René Descartes. E por que é ortogonal? Ortogonal significa perpendicular. Então, plano cartesiano ortogonal nada mais é do que um sistema de eixos orientados perpendiculares entre si, ou seja, eles são ortogonais entre si, formando um ângulo de 90 graus entre si, ok? Esses dois eixos orientados, um na horizontal e o outro na vertical, eles têm sobre eles números, né? Ordenados. Então, partindo do zero, onde os eixos se cruzam, a gente parte do zero, a gente coloca o zero aqui no meio. Então, do zero para a direita, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Todos os eixos, tanto o eixo X quanto o eixo Y, eles recebem setinhas nas suas extremidades, nas quatro extremidades, da direita, superior, da esquerda e inferior, porque ele dá a impressão de continuidade, de infinito, ok? Percebam que esses números, eles estão colocados numa escala, por isso que nós estamos utilizando um papel quadriculado, ok? Então, cada quadradinho partindo do zero para a direita, ele recebe um número. Então, 1, 2, 3. Percebam que cada número, cada marcação está em cima da linha do quadriculado. Assim vai ocorrer do zero para cima. Então, do zero para cima também os números positivos. Em cima de cada quadradinho, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e até o infinito. Do zero para a esquerda, a mesma coisa, só que agora os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito. Do zero para baixo, a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito. Ok? Esses dois eixos orientados, um na horizontal e outro na vertical, eles dividem este plano em 4 partes. Considerando que esse plano ele seja infinito, né? Então esses dois eixos, o eixo X e o eixo Y, infinitos, né? Então eles dividem esse plano em 4 partes. Cada parte é chamada de quadrante. Então eu tenho aqui nesta primeira parte o primeiro quadrante, nesta segunda parte o segundo quadrante, nesta terceira parte o terceiro quadrante, e nesta quarta parte, o quarto quadrante, ok? Esses dois eixos orientados, o eixo X e o eixo Y, eles recebem nomes específicos. O eixo X é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas, certo? Este plano cartesiano ortogonal, também conhecido como sistema cartesiano ortogonal, ele vai nos ajudar a nós marcarmos as nossas coordenadas cartesianas. E o que é uma coordenada cartesiana? Uma coordenada cartesiana nada mais é do que um par de números ordenados, um par ordenado. Esse par de números par ordenado, ele recebe justamente esse nome porque é um par de números na ordem. Sempre o primeiro número, o x, sempre o segundo número, o y. Esse número x, que é sempre o primeiro número do par ordenado, ele é conhecido como ponto da abscissa ou também conhecido como abscissa do ponto. Esse número y, que é o segundo número do nosso par ordenado, ele é conhecido como ponto da ordenada
porque ele pertence ao eixo y das ordenadas, ou conhecido como ordenada do ponto. Então, os números x, todos eles pertencem ao eixo das abscissas. E os números y, todos eles pertencem ao eixo das ordenadas. Ok? Então, observe. Qualquer ponto ou qualquer par ordenado que se encontra no primeiro quadrante, vamos pegar, por exemplo, um ponto aqui. Ó. Vamos pegar este ponto aqui que eu vou chamar, por exemplo, de ponto A. Qual seria a coordenada cartesiana desse ponto A? Qual que é o par ordenado dele? Então vamos lá. Eu vou fazer assim. Esse ponto A, eu vou pegar e vou fazer a projeção ortogonal dele no eixo X. Ó. Caiu em cima do 4, certo? Então o primeiro número que representa o X é o 4. E o segundo número é o Y, é a projeção ortogonal do ponto A no eixo Y, aonde bateu em cima do 3. Então, este ponto A tem coordenada 4 e 3, ou seja, o par ordenado que me dá esse ponto A é 4 de x e 3 de y. Qualquer ponto que você pegar no primeiro quadrante, ele sempre terá o valor do x positivo, sempre o valor do y também positivo. Então, qualquer par ordenado que se encontre no primeiro quadrante, terá um par ordenado, o x positivo e o y também positivo, ok? Vamos pegar um ponto, então, no segundo quadrante. Vamos pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto B. Vamos observar o que ocorre com esse ponto B. Esse ponto B, a projeção ortogonal dele no eixo x, sempre primeiramente no eixo x, caiu em cima do menos 3. E qual é a projeção ortogonal desse ponto B no eixo y? É o 5. Então, é menos 3 de x e 5 de y. Ok? Se você pegar qualquer ponto aqui no segundo quadrante, você vai observar que qualquer valor de x do zero para a esquerda vai ser negativo. E do zero para cima, os valores no eixo y serão positivo. Então, qualquer par ordenado que se encontre no segundo quadrante terá sinais o x negativo e o y positivo. Ok? Vamos observar o que ocorre no quarto quadrante. Vou pegar, por exemplo, um ponto aqui. Ó. Vou chamar de ponto C. Este ponto C, a projeção ortogonal dele no eixo x é menos 5. E a projeção ortogonal dele no eixo y é menos 2, certo? Então, qualquer par ordenado que se encontre no terceiro quadrante terá sinais o x negativo e o y também negativo, ok? Vamos observar um ponto no quarto quadrante. Por exemplo, vou pegar este ponto aqui, ó, que eu vou chamar de coordenada D, ponto D. Então, este ponto D tem projeção ortogonal no eixo x, 6. E a projeção ortogonal no eixo y é menos 7, certo? Então, este par ordenado é 6 e menos 7. Você vai observar que qualquer par ordenado que se encontre no quarto quadrante terá sinais o x positivo e o y negativo. Ok? Isto sempre vai acontecer. Existem alguns pontos que são especiais. Por exemplo, aonde os dois eixos se encontram. Aqui, ó. Aonde os eixos se encontram, vou chamar de ponto G, por exemplo, ele é conhecido como como origem do sistema cartesiano, ou origem do plano cartesiano. A origem do plano cartesiano tem como par ordenado, ou coordenada cartesiana, o ponto 0 e 0. Então, aonde os eixos se encontram é a origem, chamada de origem do plano cartesiano, certo? Suponha que eu tenho um ponto em cima do eixo x. Vou chamar aqui, por exemplo, de ponto E. Quanto que vale esse ponto aqui? Esse ponto está em cima de que número no eixo x? Está em cima do 9. Então, o x vale 9.
Sempre que o ponto estiver em cima do eixo x, ele pertence ao eixo x. Significa que o ponto de ordenada, que é o y, vale 0. Ok? Isso ocorre também do lado de cá. Vou pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, em cima do menos 10. Vou chamar de ponto F. Este ponto F, o x vale menos 10. Então, se ele está em cima do eixo das abscissas, significa que o ponto de ordenada vale 0. Ok? Vou pegar agora um ponto em cima do eixo das ordenadas. Aqui, ó. Esse 4, ele pertence ao eixo y. Sempre que eu tenho um ponto em cima do eixo das ordenadas, significa, vou chamar de ponto H, por exemplo. Esse ponto H, se o ponto está em cima do eixo das ordenadas, significa que o valor de x é 0. E o y vale 4. Ok? Então, qualquer ponto que se encontre em cima do eixo y, sempre o ponto da abscissa será 0. Vamos pegar, por exemplo, um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto J, por exemplo. Coordenada J. O valor, se o ponto está em cima do eixo y, é porque o x vale 0. E o y vale menos 5. Ok? Então, qualquer ponto que se encontre em cima do eixo das ordenadas, o valor da abscissa, ou seja, o x, sempre vale 0. Ok, pessoal? Então, eu espero ter ajudado. Na próxima aula, nós vamos marcar algumas coordenadas, alguns pares ordenados no plano cartesiano. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!